Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aprofundaremos a questão da escala 6 por 1 e por que a sua extinção, o seu fim, é uma falsa solução e não apenas isso, é algo completamente nocivo, destrutivo e uma perversão moral. Esse assunto é importante principalmente porque muitos católicos têm apresentado diversos argumentos contra o fim, a favor do fim da escala 6 por 1, achando que isso é uma coisa boa, que isso estaria na doutrina social da igreja e entre outras coisas. Eu não vou negar aqui que a escala 6 por 1 é de fato desagradável, é desgastante, tá? E que o católico tradicional deve zelar e também se preocupar com a integridade e a dignidade do trabalhador. Afinal, não é isso que o Papa Leão XIII propõe na Rerum Novarum? De fato é. No entanto, não significa que devemos advogar por pautas que são irrealizáveis, tá? E que é antes uma falsa solução para um problema que, como eu exporei aqui, é apenas aparente. Tudo bem? Afinal, o que é a tal escala 6 por 1? É a escala no qual a pessoa trabalha 6 dias e folga 1 durante a semana, tá? E por que ela existe? Porque há setores que demandam pessoas que trabalhem por essa escala, tá? Principalmente onde o trabalho é braçal ou então em locais onde há a venda de coisas essenciais ou então serviços essenciais. Por exemplo, onde se vende alimentos, geralmente os trabalhadores trabalham nessa escala, tá? Então, a escala 6 por 1 é muito mais comum do que se imagina. É provável, inclusive, que no setor comercial é a mais comum de todas, tá? E também certos trabalhos braçais, tá? Onde não há mão de obra qualificada suficiente para cobrir aquela pessoa que trabalha nessa escala, tá? Porque se houvesse, pode ter certeza, a empresa contrataria mais uma outra pessoa para ajudar, mas nem sempre isso acontece, tá? Há inclusive essa preferência em certos lugares de contratar mais uma pessoa a botar alguém para trabalhar em escala 6 por 1, justamente porque quando alguém trabalha na escala 6 por 1, há o pagamento de horas extras, tá? E outros adicionais, e assim acaba sendo mais caro do que simplesmente contratar mais um funcionário para botar os dois em trabalhar em escala 5x2 ou em alguma outra mais flexível. E de fato, quando se trabalha em escala 6 por 1, há pouco descanso e não há muito equilíbrio na vida pessoal, familiar ou mesmo espiritual da pessoa, tá? Mas como eu disse, a escala 6 por 1 é antes uma medida pragmática da empresa, tá? Que não tem recursos ou estrutura suficiente para empregar mais gente. Isso já dá uma certa luz sobre o que virá, porque proibir, acabar com a escala 6 por 1 é antes prejudicar gravemente essas empresas e mesmo fechá-las, tá? Ou expulsá-las do país. Então, de fato, como eu disse, a escala 6 por 1 é desgastante. E
a doutrina social da igreja zela pela dignidade do trabalhador, zela também pelo seu tempo para coisas lúdicas, para o descanso, recreação da alma, etc. Tá? A doutrina social da igreja advoga por essas coisas. No entanto, isso não significa que o católico deve fugir da realidade e cair em idealismos ou sonhos irreais. Porque existem as leis econômicas e elas são implacáveis. Existe a realidade econômica, existe a realidade financeira e existe a realidade empresarial que não podem ser ignoradas. Então, em certa circunstância, a pessoa tem que escolher trabalhar 6 por 1 ou ficar desempregada. Qual prefere? É algo a se pensar. Quem defende a escala 6 por, o fim da escala 6 por 1 pode parecer até uma pessoa bem intencionada. E não duvido que há realmente pessoas bem intencionadas que defendem essa coisa. Tá? No entanto, tem aspectos estruturais das empresas que não podem ser ignorados, como eu já disse. Por exemplo, se agora a escala 6 por 1 for extinta, muitas empresas seriam obrigadas a contratar novos funcionários, tá, para cobrir as horas perdidas. E isso seria o mesmo, ou então, teria que reduzir a sua produção. Ora, a pessoa trabalhando menos e a produção sendo reduzida, isso afetaria a economia. E também afetaria a economia se a empresa se vir obrigada, isso se ela tiver condições, nem sempre tem, mas ela vir obrigada a contratar novos funcionários. Para isso também pode afetar os custos dos produtos ou serviços que essa empresa vende. E também muitas empresas pequenas e médias seriam prejudicadas em detrimento do benefício das empresas grandes. E isso tem que ser colocado na conta também. Muitas empresas são muito pequenas, tá, que acabariam sendo fechadas por conta dessa medida. E as empresas maiores, elas terão condições de contratar mais gente para se manter nessa lei. E o que vai acontecer? Teremos aí megas empresas sendo beneficiadas em detrimento do fechamento das outras. Mas eu sei que é isso que a esquerda quer no fundo, né? Sabemos que partidos de esquerda têm conluio com megas empresas, grandes corporações. Então não é de surpreender que venha da esquerda uma imbecilidade dessas. Agora, se você é católico e ainda defende isso, você tem problemas, tá? Como eu disse no outro vídeo, a escala 6 por 1 ela é útil também em manufaturas onde a produção precisa ser contínua, tá? E exigem, pela sua própria natureza, um ritmo ininterrupto, contínuo, né? Como disse. E às vezes ela é a única opção para esses setores. Agora é porque o empresário é malvadão, é porque ele tem um certo sadismo em ver as pessoas trabalhando, coisa assim? Não. É uma realidade necessária, tá? Afinal, vocês não compram produtos de diversos tipos para diversas coisas? Então, se esses produtos estão aí disponíveis, é porque existe muita gente que trabalha nesse ritmo. Agora, se essas pessoas trabalharem em um ritmo menor e se verem obrigadas a produzir menos, haverá escassez desses mesmos produtos e eles vão encarecer, vão ficar mais caros. É isso que vocês querem?
Eu acredito que não. Mas ou vocês defendem, ou vocês querem um produto mais caro, ou vocês. Aliás, ou vocês querem um produto barato, ou vocês querem vender escassez por um. Não dá para escolher os dois, tá? A não ser, claro, que você deseje também reduzir o salário da pessoa. O que também vai acontecer se o cálculo do salário da pessoa for baseado em acúmulo de horas. Aí teremos também uma redução de salários. Agora vamos considerar as limitações estruturais e físicas de certas empresas, como aonde eu trabalhei no Japão. Tá? Por mais que a empresa esteja lucrando com bastante produtividade, com bastante gente fazendo hora extra e trabalhando 6 por 1, ela não tinha condição imediata de conseguir um lugar maior e com mais estrutura para acomodar mais gente. Isso só veio futuramente, depois de alguns anos. E por que isso acontece? Porque a empresa gosta de trabalhar assim? Não. Principalmente no Japão. Por quê? Por conta das horas extras e outros adicionais. Tá? Se a empresa tivesse condições de contratar mais gente para que as pessoas trabalhem em uma escala de horário menor, ela teria feito isso já. Mas ela não tinha essas condições. Agora imagine se aparece algum imbecil, tá? Tipo a pessoa que propôs o fim da escala 6 por 1 e querer aplicar isso no Japão naquela época. O que ia acontecer? Aquela empresa ia fechar, porque não teria condições de fazer isso. Entendeu? Ou ela simplesmente se retiraria do país para trabalhar, para atuar em algum outro que permita isso. Então, para você ver que essa gente realmente não pensa nas questões estruturais, porque as pessoas não sabem como funciona uma empresa. Tá? E nem precisa trabalhar dentro de uma, como eu fiz, para saber que há esses problemas. É só raciocinar um pouquinho. Mas isso decorre, claro, eu nem acredito que isso decorra de uma ignorância econômica, tá? Sinceramente. Eu acho que essa gente sabe que essas ideias são impraticáveis e propõe isso por razões populistas, tá? Mas as pessoas, mas a populacho comum, eu acredito que também é o caso, tá, dos católicos tradicionais que estão defendendo essa estupidez. Esse caso, assim, podemos dizer que é uma ignorância econômica mesmo, e praticamente total. Mas sei que há preocupações genuínas com relação ao descanso do trabalhador, né? Afinal, 6 por 1 é um dia de descanso só, é praticamente nada. Principalmente quando se há afazeres domésticos e também a questão da santificação do domingo. Entendeu? Mas isso também pode ser resolvido, tá? Basta primeiro se orientar com o diretor espiritual, tá? Não é uma condição em que a pessoa tem culpa. E também tem que haver outras considerações, né? Porque, primeiro, acabar com 6 por 1 vai gerar mais desemprego, tá? Aí volta aquela questão, você prefere trabalhar 6 por 1 ou ficar desempregado, tá? E a questão do fechamento de pequenas empresas. Você está do lado das empresas pequenas ou está do lado das gigantes? Também tem que levar isso em consideração. Também há pessoas que falam que uma solução é contratar mais trabalhadores. Isso já foi respondido. Como é que não são todas as empresas que vão ter condições de contratar mais gente por razões estruturais e físicas. E também tem a questão de que a contratação imediata nem sempre é possível, porque para cobrir certos lugares da empresa vai se exigir treinamento, vai se exigir um tempo de adaptação. E também tem o problema da CLT, tá? Que é essa coisa, esse monstrengo aí que destrói a economia do Brasil e que destrói o mercado de trabalho e que mantém o desemprego no Brasil sempre alto. Tá? Como a empresa não tem incentivos ou às vezes nem condições suficientes para manter o encargo desses,
que é imposto pela CLT, tá? E quem tem capacidade para isso, novamente, empresas grandes, tá? Que as pessoas que defendem a CLT, elas não entendem o problema que é a CLT. Não entendem. Não raro, às vezes, a própria jornadas de trabalho exaustivas também tem culpa. Perdão, a CLT tem culpa também na questão dessas jornadas de trabalho exaustivas, por dificultar a contratação de pessoas, dificultar também a própria demissão, dificultar a flexibilidade do trabalho. Geralmente são empresas pequenas e médias que são mais prejudicadas por ela, por conta dos encargos. As empresas pequenas geralmente não têm dinheiro, recursos para manter uma coisa dessas. E com isso, tá, aumenta o desemprego e às vezes a pessoa se vê obrigada a se manter no trabalho, que não raro são em péssimas condições, às vezes são humilhantes, às vezes são desgastantes. Mas ou é isso ou é ficar desempregado. A CLT produz todos esses problemas, tá? Todos esses problemas. E claro que uma ideia estúpida dessa tinha que sair da cabeça de alguém como o Getúlio Vargas, esse servo do inferno aí, tá? Que se inspirou na ideologia do careca italiano, que era amigo do bigodinho austríaco, né? Que governava a Alemanha. Você sabe de que estou falando. Com a diferença, tá? De que a política trabalhista do careca italiano é menos ruim do que a do Vargas, tá? Por incrível que pareça. Getúlio Vargas conseguiu ser pior do que ele nesse aspecto. É um negócio impressionante. Entendeu? E também há aqueles que acham que acabar com a escala 6x1 melhoraria a qualidade de vida dos trabalhadores. Não, 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 não. Tá? Por quê? Porque esses trabalhadores ficariam desempregados, simplesmente por isso. E os que se mantiverem, eles vão ganhar menos, porque vão trabalhar menos, tá? O salário pode até se manter nominalmente, mas o salário vai ser reduzido realmente porque os produtos vão ficar mais caros, já que a imposição de jornada 5x2 vai diminuir a produtividade e aumentar a escassez dos produtos e serviços. Olha que maravilha. Mas esses retardados não pensam nisso. Também há aqueles que acham que as empresas preferem pagar menos a poucos funcionários em vez de contratar mais. Em geral, as empresas preferem contratar mais, tá? Ao invés de pagar horas extras e adicionais para quem trabalha em jornada 6x1. Só que há circunstâncias em que os trabalhadores se encontram, tá? Obriga as empresas a solicitar a escala 6x1 para eles. Então, a solução para isso é maior liberdade econômica, maior liberdade de trabalho, maior liberdade de contratação, maior liberdade também de demissão, por que não? Tá? E também a liberdade para maior flexibilidade de horários de trabalho. E isso não é possível sem antes a extinção imediata, tá, da CLT. A CLT tem que acabar para ontem. Para ontem. Tá? A CLT é a principal culpada dessas coisas aí. Tá? Eu acho inadmissível, tá? Num país que se pretende ser uma das 10 maiores economias do mundo. Tudo bem que em valores absolutos parece que o Brasil realmente é. No entanto, com uma renda per capita baixa, com um salário baixo e com um monte de impostos para pagar e um monte de burocracia. E com uma economia muito pouco dinâmica. Isso você vê quando você anda pelas cidades brasileiras depois das 18 horas. Não tem quase nada aberto. Enquanto que nos Estados Unidos e no Japão, você anda na rua nesse horário, tá tudo aberto ainda. Tá? Inclusive, tem muitos supermercados no Japão
que funciona a partir das 7 da manhã e fecham 23 horas, às 11 da noite. Isso é algo quase impensável no Brasil. Com os estabelecimentos abrindo tarde e fechando cedo, o que vai acontecer? O comércio se torna pouco dinâmico, se torna limitado, e isso afeta até a segurança pública. Porque depois das 18 horas vai estar mais escuro, as ruas vão estar mais desertas, os estabelecimentos fechados, e isso aumenta o incentivo para práticas de crimes e atividades ilícitas. Enquanto que, num lugar onde os estabelecimentos fecham mais tarde, ou às vezes se mantêm continuamente abertos, esse tipo de atividade não é incentivada, tá? E melhora a segurança pública. As pessoas também não pensam nisso, para vocês verem como que uma maior liberdade econômica também, tá, melhora até mesmo a segurança do local. Não apenas a questão do trabalho, mas até da segurança. E as pessoas pensam nisso? Claro que não pensam, né? Quem acha que tem que acabar com a escala 6x1 quer acabar com a economia do país. Tá? É isso que eles querem. Eles querem que o Brasil seja mais pobre. Eles querem que as pessoas não trabalhem. Tá? Em nome de um falso antiliberalismo. Em nome de uma falsa compaixão para com os trabalhadores. Tá? Todas essas coisas aí se dão assim porque as pessoas elas não entendem de economia, tá? Quem acha que a solução é acabar com a escala 6x1 para que os trabalhadores tenham mais descanso são pessoas que negam, por exemplo, a escassez, tá? A lição mais básica de economia, tá? Os católicos tradicionalistas, em 99% dos casos, eles também negam a escassez, porque eles não entendem de economia, eles não entendem como funciona o mercado de trabalho. Tá? Inclusive, esse vídeo que eu estou gravando são para esses grupos aí, que se dizem católicos tradicionais, mas defendem o socialismo puro e simplesmente, negando todo e qualquer realismo econômico. E por isso, em nome do quê? De uma falsa defesa da doutrina social da igreja. Essas pessoas, elas leem a Regra Novada de Leão XIII e acham que ali tem uma defesa da CLT. Sendo que, na verdade, apenas diz que deve haver justiça para, não apenas com o trabalhador, como também para o próprio empresário que contrata o empregado, tá? O trabalhador. É basicamente isso, mas não, eles acham que ali tem uma defesa à CLT. Aí eles vão dizer que os clérigos defenderam a CLT, como se fosse algo infalível. Não, é algo meramente contingente. Tá? A CLT, ela causou toda essa destruição no mercado de trabalho do Brasil. Toda. Tá? Então, o católico, ele não deve negligenciar a doutrina social da igreja, mas ele também não deve fechar os olhos para as leis econômicas. Como eu disse, elas são implacáveis, elas são como as leis da física, são implacáveis e vão se dar necessariamente. Se você gasta mais do que ganha, você vai ter prejuízo, você vai se endividar. Se você tem uma certa quantidade de dinheiro na sua carteira e gasta todo esse dinheiro, você não vai ter nada. E também é verdade que os recursos são escassos. Tá? Como vocês querem que a escala 6x1 acabe sem também que haja um grande desastre econômico, um grande caos? É impossível. Tá? O católico ele tem que ter uma visão equilibrada quando o assunto é economia e quando o assunto é mercado de trabalho também. Coisas que eu não vejo. Tá? E repetindo, esse vídeo não são para os esquerdistas, não são para os socialistas, eles já são retardados mesmo, tá? Então eles vão ignorar. Esse vídeo é para os católicos. E católicos que, sem saber, são socialistas. É isso. Considerem ajudar o canal, tá? Para mais vídeos. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.